Olá, amados seres de luz. Aqui Simone Santos, terapeuta holística em despertar da consciência, trabalhando com desenvolvimento humano, né, pessoal? Eu tô tentando arrumar aqui meu celular pra gente ficar. Deixa eu arrumar minha mesa aqui pra gente ficar mais à vontade, tá bom? Pois é, pessoal, vamos aqui nos ajeitando, né? Faz tempo que a gente não se vê, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tava com saudade de vocês, mas eu estava com o meu celular quebrado. A câmera estava quebrada e aí eu não conseguia fazer lives, entendeu? Por isso que eu sumi um pouquinho, tá? Mas hoje a gente está retomando assim, com um tópico maravilhoso, Nós vamos ter 3 encontros. Nesses 3 encontros, eu vou passar para vocês ferramentas de reprogramação do nosso inconsciente, tá? A nossa reprogramação da nossa mente inconsciente. Vocês vão entender aqui o que é mente inconsciente. Eu vou ajudar vocês a entenderem isso através da minha trajetória, né? Porque todos nós temos aqui uma mente inconsciente. Uma mente que nos traz lembranças hierárquicas de muita dor e de muito sofrimento, de muita dor. Luciene Fernandes, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Então é muito importante, pessoal, que nós vamos falar aqui hoje, a reprogramação da mente inconsciente, a bagagem que a gente traz de hierarquias passadas e que a gente vai trazendo para o momento, para o instante do aqui e agora e nos impede de sermos felizes, de sermos prósperos, de sermos abundantes, de termos bons relacionamentos, nos impede de muita coisa. Então, lá na nossa mente inconsciente, nós tá arquivado coisas da nossa vida que a gente nem imagina, que a gente nem sabe. Tá lá na nossa mente inconsciente. E faz esse bloqueio no aqui e agora nosso. Então, em 3 encontros nossos aqui, hoje é o nosso primeiro, eu vou passar para vocês ferramentas para vocês poderem reprogramar a mente de vocês. Vai ajudar vocês a reprogramarem a mente de vocês, tá? Por quê? Porque nós nos desconectamos com quem realmente nós somos, né? Nós somos centelha divina, fonte criadora de um universo maravilhoso, nós somos deuses, né? Nós somos centelhas divinas desse ser maravilhoso, bondoso, que criou todo esse universo aqui. Então, nós podemos co-criar também a nossa realidade. E isso vai depender muito da nossa reprogramação da mente consciente. Vou tomar uma aguinha aqui. Luciene, da onde você é, amada? Fala para nós aqui. Seja bem-vinda. Então, pessoal, para eu ajudar vocês a entenderem o que é mente inconsciente, eu vou passar aqui para vocês um pouquinho da minha vida, né? Do que aconteceu na minha vida. Quando faltar uns 15 minutinhos para a gente encerrar essa live, aí eu vou passar para vocês a ferramenta de hoje, tá bom? Então fica aí para vocês poderem ter a ferramenta de hoje. Então, pessoal, olha, eu venho de uma família muito humilde,
de uma família muito humilde, nasci numa família de muito humilde. A mãe do meu pai, a minha avó, a avó Joana, é de Piracicaba. Eu hoje moro em Armação de Búzios, mas eu sou de São João da Boa Vista, interior do estado de São Paulo, tá? E aí a vovó Joana nasceu em Piracicaba, numa fazenda. Os pais dela cuidavam de uma fazenda. E isso, meus amados, em 1930, lá atrás, o tempo lá atrás. E lá tinha uma faculdade de agronomia, entendeu? Acho que o nome nem era faculdade na época, né? Mas era, para vocês entenderem, era isso, um curso de agronomia, né? E aí veio uma pessoa, assim contava meu pai, que era uma pessoa do Rio que veio para lá. E aí minha avó se apaixonou por essa pessoa e essa pessoa engravidou a minha avó, foi embora e deixou minha avó lá grávida do meu pai. Então vocês imaginam, em 1930, uma jovenzinha grávida, né? Uma jovenzinha, vamos pôr aí, da zona rural, né? Uma jovenzinha da zona rural que não conhece nada do mundo, engravidar. E aí como é que ia ser isso com os pais, né? Então vocês já devem entender o que aconteceu. A minha avózinha foi posta, colocada para fora de casa grávida do meu pai. E aí, isso que eu tô passando para vocês, gente, é o que tem na nossa mente inconsciente, tá vendo? A nossa história dos nossos antepassados, que já aconteceu. E isso é a mente inconsciente nossa, que fica lá arquivado tudo isso. Então, são histórias que meu pai contava, que a minha família contava. E eu não sei, porque quando eu nasci, minha avó já era desencarnada. E aí eu nem sei falar para vocês se isso é verdade, se isso é mentira. Eu tô contando para vocês o que me passaram, né? O que passa no bate-papo de conversa de família, aquela integração, aquela coisa. Então, uma família lá da cidade de Piracicaba, uma família de um homem que era muito importante, que era contador de empresas, cuida das finanças de empresa, tinha 3 irmãs, era ele e 3 irmãs. E essa família pegou a minha mãe, pôs para dentro de casa, minha mãe foi ser doméstica deles e meu pai nasceu nessa família. Olha que interessante isso, né? E aí, depois que ela teve meu pai cresceu e se desenvolveu e frequentava clubes lá, né? Porque essa pessoa gostava muito do meu pai, tinha meu pai como filho, né? E eram pessoas importantes da cidade e frequentava bons lugares. Meu pai foi ser jogador de futebol no clube. E meu pai era bom jogador de futebol, né? Meu pai era maravilhoso jogador de futebol. E essa família, esse senhor, recebeu uma proposta de uma empresa lá de São Paulo para poder ir trabalhar como contador da empresa lá em São Paulo. E assim essa família fez, se mudaram para São Paulo. E meu pai junto também, e minha avó junto também, minha avó Joana. E aí meu pai foi para um clube lá em São Paulo, eu não me recordo o nome do clube agora, mas era um clube muito importante, e foi jogar futebol lá. Olha que coisa, né? E aí a minha mãe, seja bem-vindo, eu não sei quem tá aí, se é a Cris ou se é o Robson, seja bem-vindo, né? Essa live depois vai ficar gravada, pessoal, e vocês assistem com calma, tá bom? Então, depois, meu pai, lá em São Paulo, o clube da cidade onde eu morava, São João da Boa Vista, estava buscando jogadores profissionais, o Tigre da Mogiana, era um clube muito importante lá na minha cidade, e eles foram buscar jogador profissional em São Paulo para vir jogar no clube, né? Por volta aí de 1945, 43, mais ou menos, eu não sei a data exata, mas meu pai contava. E aí foram para São Paulo e quando viram meu pai jogando o futebol nesse clube, falou, nós queremos te contratar. E de imediato contrataram meu pai. Meu pai foi para a minha cidade, São João da Boa Vista. E lá em São João da Boa Vista tinha uma pensão onde ficavam os jogadores de futebol. Lá nessa pensão, olha bem, tudo isso a minha família me contava, né?
Então eu tô contando isso para vocês entenderem. Olha a dor, olha a mente inconsciente lá da dor da minha avó Joana de ter engravidado em 1930 e poucos lá, né? De uma pessoa, a pessoa foi embora, deixou ela grávida. Imagina a dor, todo esse processo, né? De gravidez, fora de casa, sem apoio da família. Vê bem, né? Então, tudo isso era uma dor muito intensa, né? Isso são histórias que são contadas da minha família. Estou contando a minha porque você vai aí entender a sua. Cada um vai se colocar na sua história. Mas para vocês entenderem o que é mente inconsciente, eu preciso fazer isso com vocês. Legal? Então, nós vamos ter 3 lives aqui, reprogramação da mente inconsciente. E eu vou trazer nas 3 lives, cada live eu vou trazer uma ferramenta diferente para ajudar vocês nessa reprogramação. Porque é o que me ajuda, né? Então eu estou passando as informações para você daquilo que me ajuda no aqui e agora, para poder ajudar você também, tá? Então, continuando, meu pai foi para essa pensão. E meu pai foi engraxar o sapato. Naquela época, tinha os engraxates de sapato, né? E meus dois tios eram engraxates de sapato. Eram engraxates. Meu avô, que era soldado da polícia da minha cidade, fez, sabe aquele banquinho que você sobe, senta e a pessoa senta confortável e você engraxa o sapato? Meu avô fez para eles engraxarem sapato, colocava nos lugares, ou no centro da cidade, ou nas pensões, ou nos hotéis, e eles engraxavam das pessoas, né? E aí meu tio engraxando o sapato, o sapato do meu pai estava com o jornal na mão e na capa da frente do meu pai estava o meu tio mais velho, o irmão da minha mãe, que estava fazendo o curso de polícia em São Paulo, e junto com o curso de polícia ele estava estudando educação física e ele entrou na carreira de boxer. Naquela época tinha o Éder Joffre, o pessoal era muito amigo, tal. Ele entrou na carreira de boxe e ele tinha ganhado um campeonato de boxe. Ele estava na primeira página do jornal, o meu tio Mário Vitoriano, né? E aí estava lá na primeira página. E meu outro tio, irmão dele, quando viu o irmão no jornal que o meu pai estava sentado e ali se posicionando para engraxar o sapato, falou: nossa, que isso? O meu irmão aqui no jornal. O meu pai falou, né? O seu irmão é assim, meu irmão, mas minha mãe não quer que meu irmão seja boxer. Ele foi para lá para seguir a carreira militar e minha mãe não quer que ele seja boxer, que tem medo dele se machucar, né? Porque dá murro na cabeça, aquelas coisas todas, né? Imagina, para uma mãe ver um filho boxe deve ser uma coisa bem complicada. Bom, enfim, ele falou: quando eu terminar de engraxar seu sapato, você empresta o jornal para eu levar para minha avó? Porque naquela época, gente, 1940 e alguma coisa, não tinha essa facilidade de internet, de jornal, de compra de jornal, essas coisas tudo, né? Não tinha isso, né? Então, as pessoas, elas faziam isso com mais lentidão. Aí meu pai falou: não, pode deixar, eu te impresso. Meu tio acabou de fazer o sapato do meu pai, pegou o jornal, levou para minha mãe, para minha avó ver, né? Minha avó ficou muito brava, e comunicação de telefone, essas coisas naquela época era quase zero. Então imagina a loucura da minha avó para chegar até meu tio e falar para ele: para com isso, não quero que você faça assim, né? Mãe tem essas coisas, né? Bom, enfim. Vieram entregar o jornal pro meu pai. Quem veio entregar o jornal pro meu pai? Minha mãezinha veio entregar o jornal pro meu pai. Conta o meu pai que a minha avó, a minha mãe, era muito linda. Quando ele viu a minha mãe, ele se apaixonou no primeiro instante. E olha o jeitinho dele contar, gente. Ele contava isso, meu pai já desencarnou com 90 anos.
E ele contava, ele falava assim, gente, meninas, eu me apaixonei pela sua mãe. Sua mãe era a mulher mais bonita da cidade. Um cabelo comprido até a cintura, era a coisa mais linda do mundo. Quando ela me entregou o jornal, eu de imediato falei para ela, falei, quem é você, tal, conversamos. Aí ela falou, eu falei, aonde você vai? Aonde você vai agora? Ela falou, tô indo pro trabalho. Ela trabalhava numa tecelagem da cidade. E aí meu pai falou, posso te acompanhar? Olha meu pai que atrevido, gente, né? Danadinho meu pai. Seu Geraldo era danadinho. Aí falou pro meu pai, né? O meu pai falou para ela, posso acompanhá-la? E aí meu pai acompanhou ela até o trabalho. Daí se iniciou um romance, e nesse romance eles casaram. Olha, gente, eles casaram, e aí teve os 4 filhos. Somos 3 mulheres e um homem. Eu sou a caçula, né? Eu sou a caçula. Então, dessa caçula de mulheres, eu tenho uma diferença da irmã mais próxima de mim de 8 anos. Então, tudo foi muito difícil. Tudo foi muito difícil para o meu pai, para minha mãe, foi muito sacrificado. Meu pai era jogador de futebol, só tinha essa profissão, não tinha outra profissão, né? Era a profissão do meu pai. Minha avó Joana logo morreu, logo faleceu, minha avó Joana. Quem cuidava do meu pai, quem cuidou do meu pai foi essas 3 mulheres, que era irmã desse contador. Então, eu fiquei até sabendo pela minha irmã que quando eu nasci, minha mãe e meu pai não tinha aonde me colocar para dormir. Então, que meu pai pegou uma caixa de sapato dele. Olha, veja bem isso, gente. A história da vida, da minha vida, que vocês vão se encaixar na vida de vocês. Cada um tem a sua história. Reprogramação da mente inconsciente. Então, diz que eu era tão miudinha, eu cabia numa caixa de sapato. E meu pai, quando eu nasci, porque eu nasci em casa, a minha mãe teve os filhos todos em casa, né? Eu nasci em casa. E que cabia numa caixa de sapato, então eles me embrulharam assim, me botaram dentro de uma caixa de sapato. Vê bem isso, gente. E aí me cobriram para eu ficar quentinha, né? Eu nasci, e aí eu fui registrada dia 31 de dezembro. Dia 31 de dezembro. Mas eu nasci dia 29 de dezembro. Então, era uma época chuvosa lá na cidade, na minha cidade e tal, então eles tinham que me agasalhar, botaram dentro de uma caixinha de sapato. Então, para me botar dentro de uma caixinha de sapato, vocês imaginam a dificuldade que naquele momento papai e mamãe estavam passando. Né? Meu pai, depois que acabou a carreira de futebol, foi ser funcionário público e foi tentar a vida, saiu da minha cidade, interior do estado de São Paulo, foi de novo nessa época eu não era nascida ainda, foi de novo para São Paulo. A minha irmã nasceu lá em São Paulo. Conta a minha família que nasceu numa enchente, onde eles moravam. O meu pai teve que botar tijolo embaixo da cama para subir a cama, porque senão molhava minha mãe e minha irmã, que tinha acabado de nascer. Então, você tendo um parto dentro de uma enchente, então você imagina isso. Imagina como que é isso. Então, as histórias que a minha família contava, enquanto estava na mesa de almoço, na mesa de jantar, houve todo um processo, né? Aí eu fui crescendo, eu fui ouvindo coisas, e essas coisas foram entrando na minha mente inconsciente. Se eu contar para vocês que eu lembro dessas histórias, eu não lembro, mas elas estão arquivadas na minha mente inconsciente. É isso que eu tô trazendo aqui para vocês. Eu vou trazer flashes de conversas
que eu ouvi minha família dizer, minha família falar, para que vocês se encaixem e entendam o que é mente inconsciente. Então, a nossa mente aqui, a nossa mente humana, ela tem uma caixinha que é do lado esquerdo, que guarda tudo, arquiva tudo. E arquiva tudo mesmo, essas lembranças do que a gente ouviu, do que a gente sentiu, do que a gente passou. Agora, você imagina lá dentro da barriga da mamãe, né? O que ela passou de tristeza, de mágoa, de dor, de estar grávida nesse momento, grávida de uma criança, 8 anos depois da última gestação dela, e aí que ela não podia, não queria ou não podia, ou, não sei como é que foi a situação da mente dela, né? Eu não sei como é que foi a situação da mente dela. Pensa bem nisso, gente. Pensa bem nisso e vai aí pensando na sua vida e vai vendo esses modelos mentais, esses sentimentos que vão vindo, né? Aí eu fui crescendo e eu fui ouvindo a minha família contar do meu avô, da minha avó, que passaram pela guerra de 32, né? E aí a nossa cidade é na divisa do estado de São Paulo com o estado de Minas. A minha avó não tinha sapato para botar no pé, ela não conseguia pôr o pé no chão, então ela enrolava tecido no pé. Vê bem, gente. A dor e o sofrimento das pessoas por onde que passa essa dor e esse sofrimento. Então, muita coisa eu ouvi contarem, isso tudo vai arquivando aqui na minha mente inconsciente, tudo aqui, né? E aí eu cresci ouvindo essas histórias. A minha avó era espírita, né? Mas a gente não podia falar que a minha avó era espírita porque havia aquele preconceito. E aí a gente não podia contar nada disso para ninguém. Minha avó falava, não fala, porque senão as pessoas vão maltratar vocês, né? Então ela não podia nem falar da fé dela, E o que a gente precisa entender, não tem nada de errado nisso. Isso é a trajetória nossa, de todos nós. E todos nós fazemos o melhor possível naquele momento. Então, nós que somos filhos, achamos que papai e mamãe nasce papai e mamãe. Olha bem isso. Nós que somos filhos, achamos que papai e mamãe nasce papai e mamãe. E não nasce papai e mamãe. Muitas vezes a gente julga papai e mamãe, muitas vezes a gente odeia papai e mamãe, muitas vezes a gente odeia família. Muitas vezes a gente cobra atitudes e condições de papai e de mamãe, mas a gente não sabe o que papai e mamãe passou. Como foi criada essa mente inconsciente do nosso papai e da nossa mamãe? E todos fizeram o melhor que eles poderiam fazer naquele momento. Olha, hoje nós temos informações de terapia, não é mesmo? Nós temos psicólogo. Naquela época, pessoal, não tinha, não. A pessoa pirou na batatinha, começou a falar coisa diferente, era internado, levava choque, ficava amarrado, ou não. A pessoa não podia nem se estressar. Estresse, estou estressado, já era internado. Estou estressado, já era internado. Então, vocês vejam que nós hoje temos um favorecimento para fazer essa reprogramação da mente inconsciente. Mas lá na nossa hierarquia não havia. Né? E mesmo nós tendo todas essas informações hoje,
Nós fazemos o que melhor nós podemos fazer. Porque muitas vezes a vida nos surpreende com tantas coisas, a vida nos surpreende com tantas coisas que nós não conseguimos elaborar. Nós não conseguimos dar um impulso para mudar de fase. Para mudar de fase. Quantas vezes você mudou de fase na sua vida? Quantas vezes você mudou de fase na sua vida? Eu vou contar aqui um pouco rapidinho, depois nas outras lives eu vou contando para vocês, né? Falei um pouquinho lá da minha vida anterior, agora estou falando da minha vida aqui agora, dessas fases. Eu cresci, comecei a namorar o pai dos meus filhos com 14 anos, namorei com ele 4 anos, me casei com ele com 18, vivi com ele entre namoro e o casamento 33 anos. Foi meu primeiro namorado, único namorado e pai dos meus 3 filhos durante 33 anos. Imaginem isso? Imaginem isso, né? Aí quando eu comecei a ver que não era aquilo, porque eu vejo hoje que eu substituí, né? Apesar de eu ter amado muito essa pessoa, meus 3 filhos foi feito com muito amor, né? Meus 3 filhos foram feitos com muito amor. Eu posso em algum momento ter pensado assim, pô, deixa eu mudar, né? Deixa eu tirar meu pai e botar um marido aqui pra mim, pra ver se melhora as coisas, né? Pra ver se as coisas fluem diferente. E quando o relacionamento começou a gringolar, eu comecei a estudar, voltei a estudar, me capacitar para eu poder ganhar o mercado de trabalho, porque até então eu não tinha como sustentar meus filhos. E aí precisei buscar o mercado de trabalho. Então vocês imaginam uma pessoa, né, que tem essa programação na mente de toda essa hierarquia, né? Todos nós temos essa reprogramação mental, né? Inconsciente em nós. E aí eu tenho, você tem, meus filhos têm, todo mundo tem dentro da sua mente esse percurso, essa trajetória hierárquica familiar, tá? Que aí vem unindo com a nossa, com o nosso cotidiano, tá? Ele vem unindo com o nosso cotidiano, legal? E aí vocês veem bem como é que tudo isso vem aflorando no nosso cotidiano do dia a dia, no aqui e agora. E aí você casa e você tem seus filhos, que foi o que aconteceu comigo. Casa e você vai ter seus filhos. E aí você vem trazendo essa reprogramação para dentro da união, da sua união com o parceiro, dos seus filhos, e aí você vem trazendo tudo isso junto, né? E graças a Deus, graças ao universo, graças a Allah, graças ao que, né, que a gente tem que agradecer, nós temos aqui hoje ferramentas para nos ajudar, para que a gente se conecte com o poder interior que nós temos também, tá? Então, essa trajetória, depois, quando eu me separei, eu comecei uma jornada muito difícil também, né? Porque aí eu tinha que sustentar meus filhos, eu tinha que trabalhar para isso. Eu fui ser produtora cultural, gestora de projetos sociais. Me capacitei para isso, né? E aí, isso para mim começou a ficar um pouco mais difícil, e aí eu passei da fase de produtora cultural e vim para ser terapeuta holística, eu estudei, me capacitei para isso. E aí, depois de toda essa formação terapêutica que a gente está falando agora,
Aí veio uma outra empresa na minha vida atualmente, que é a empresa Águilas, que está me trazendo mais uma visão de mercado de trabalho. Fases da vida. Fases, né? Então nós precisamos entender as fases da nossa vida e entender essa reprogramação da mente inconsciente, aonde que ela se encaixa nas fases da nossa vida. Essas mudanças de fase na nossa vida geralmente nos traz medo, muito medo. Medo porque a gente tem essa mente inconsciente que nos traz toda essa bagagem interior lá que nos traz esse medo. Porque a gente foi programado para a gente aposentar e ter uma vida estável, né? Ah, eu preciso me aposentar e aí eu vou sentar no sofá, vou assistir Sessão da Tarde, aí eu tô bem, porque eu vou ter meu dinheirinho, meus R$ 1.000 lá, né? 1.000 e pouquinho reais, porque a maior porcentagem dos brasileiros se aposentam com esse valor, ok? A maioria dos brasileiros se aposenta com esse valor, e aí acha que tá tudo bom, acha que tá tudo certo, acha que já cumpriu a sua missão aqui, e aí a vida começa a empurrar. Não, não é só isso, e apresenta aquilo. Ah, não é aquilo, e vai apresentando novas possibilidades. Muitas vezes a gente recusa essas novas possibilidades e perde grandes oportunidades de evolução, de conquistar seus sonhos, de conquistar seus objetivos. Por quê? Porque tem essa mente inconsciente que traz os bloqueios no momento do aqui e agora. Dá para vocês entenderem o que eu estou falando? Tá fazendo sentido isso para vocês? Se estiver fazendo sentido, escreve aí pra gente como que você tá vendo isso que eu tô falando para você, né? Mônica, como que você está vendo isso que eu tô falando para você? É isso mesmo, né, que acontece? Como que vocês estão vendo isso? Jéssica, você tá vendo isso dessa forma? Você tá conseguindo se localizar no bate-papo que a gente está fazendo aqui? Então, vê bem. Fases. Então, eu tive a minha fase lá na infância, que foi uma infância difícil, ouvindo todas essas histórias. Aí eu tive a minha fase como esposa e como mãe. Aí eu tive a minha fase como produtora cultural. Aí eu tive a minha fase como terapeuta, né? Aí eu estou tendo a minha fase agora como empresária na Águilas Negócio. Então, qual é a fase que você está agora? Você está sentindo medo dessa fase? Nós precisamos levantar a questão aqui também do que está acontecendo no universo. Nós tivemos uma pandemia, ó, o Tiago está falando que, que faz todo sentido, né? Faz todo sentido, né, Tiago? E aí nós passamos 2 anos por uma pandemia. Vejam bem o que é passar 2 anos para a pandemia. É como se o universo trouxesse a gente para essa mente inconsciente de novo, né? E a gente parece que a gente ficou nesses 2 anos se debatendo para nos reencontrar novamente aqui dentro desse planeta. Gente, o que está acontecendo dentro do planeta? O que é esse planeta? O que é a minha vida? Por que eu estou aqui? Aonde que eu me encaixo? O que eu vou fazer agora? E muitas pessoas com muito medo de tudo isso. Teve pessoas que se suicidaram. Mataram a família toda por conta do medo da pandemia. Vocês têm consciência disso? Por quê? Porque somando, né? Você soma a sua mente inconsciente com o momento que você está vivendo agora, e aí, se você não tiver equilíbrio dentro de você, pira na batatinha. Você pira na batatinha, né? E aí, quando eu comecei o meu trabalho fora do meu casamento, e aí eu me vi nessa confusão também, eu saí
eu saí do fogão para ser terapeuta cultural, caramba, foi muito difícil. Foi muito difícil, porque eu tinha que ganhar o mercado de trabalho, eu tinha que conversar com pessoas, eu tinha que me capacitar, eu tinha que pôr o que comer na mesa para os meus 3 filhos. Vê bem isso. Sozinha. 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 Né? Então, o medo era intenso. E aí, eu não orava para mim. Olha que outra observação, pessoal. Quando eu me casei, as orações que eu fazia, os pedidos que eu fazia para Deus, para o Papai do Céu, era para o marido. Para o marido conseguir o serviço, para o marido pagar as contas. Eu fazia para os filhos ter saúde, mas eu não me recordo de fazer para mim. Eu não rezava para mim. Eu não pedia para mim. E aí, o que acontecia? Eu pedia para eles. Um dia eu me peguei... Um dia eu me peguei fazendo uma oração para mim, aí que eu despertei, falei, nossa, eu tô fazendo uma oração para mim, nunca fiz isso na minha vida, e agora tô fazendo uma oração para mim, poxa vida. Isso para mim foi muito dolorido, muito doloroso eu entender esse processo na minha vida. E aí eu comecei a buscar, a orar, a pedir. Mas eu orava muito, eu chorava muito. Cada vez que eu tinha que sair para ir trabalhar e lá me capacitar, eu falava, gente, eu preciso entender o que as pessoas estão falando ali comigo. Eu preciso entender o que as pessoas vão passar para me capacitar. E o medo que eu tinha de não entender o que elas estavam falando. E de não dar o retorno que eu tinha que dar para poder ganhar financeiramente, para poder sustentar a minha família. Tudo era novo para mim, era um universo novo. Eu estava adorando aquele universo. Eu adorava fazer aquilo. Mas era novo, né? Então eu comecei a buscar coisas que me trouxessem um conforto para o meu coração, para que eu pudesse passar por toda aquela dor que eu estava passando, né? Por quê? Porque na minha mente inconsciente já tinha um monte de coisa dentro do arquivo. E somando mais o que eu tinha naquele momento. Ok? Vê bem. Aí, pessoal, o que aconteceu? Começou a chegar até mim as ferramentas, que são algumas das ferramentas que eu vou passar aqui para vocês. Tá bom? Então, hoje, eu vou passar uma das primeiras ferramentas que chegou para mim, e que eu pratico até hoje. Todo momento da minha vida eu pratico até hoje. Que é a ferramenta da gratidão. Se vocês buscarem no Google, vocês vão achar 28 dias de gratidão. 28 dias de gratidão Rhonda Byrne. Eu me recordo, pessoal, que eu fiz eu encontrei uma terapeuta, Oliver... eu vou me recordar na próxima... Oliver, acho que é isso. E ele deu essa ferramenta, Rhonda Byrne, 28 dias de gratidão, ele deu pra gente fazer, eram 28 dias do carnaval do mês de fevereiro, nunca vou esquecer isso. E nós fizemos e usamos essa ferramenta, 28 dias a gente fez. Então é um livro, e aí isso tem gratuitamente na internet, viu, pessoal? Vocês procuram, porque eu encontrei gratuitamente, vocês também vão encontrar, isso há 20 anos atrás. Olha bem que legal, né? Então vocês também vão encontrar, e aí vocês... façam esses 28 dias. É um começo da reprogramação. Por quê? Porque nós temos sempre muito mais a agradecer do que a pedir.
E se a gente não aprende a agradecer, o universo não traz de volta para nós. Porque nós somos o espelho daquilo que o universo traz para nós. No que a gente foca? A gente foca no problema, não é? Ou se a gente tem conta para pagar, a gente foca no problema da conta para pagar. Se a gente tem o problema de relacionamento com família, a gente foca no problema do relacionamento com família, com filho, no trabalho. Se a gente está no trabalho que a gente não gosta, a gente foca no trabalho que a gente não gosta. E aí a gente sofre com isso. E aí aonde você põe foco é aonde expande e a sua vida fica impregnada com isso. Com isso que você bota foco. Então, para você sair desse foco, você precisa encontrar o que agradecer. Então, eu comecei a agradecer. Então, nesses 28 dias, eu aprendi a olhar em volta de mim e agradecer. Lá no livro, vocês vão ver que ela pede 10 agradecimentos por dia, você tem que dizer por que você está agradecendo. Quando eu vi o primeiro exercício disso, pessoal, eu falei, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Por quê? Porque como é que eu vou agradecer 10 coisas no meu dia se eu tô ferrada desse jeito? Foi assim que eu pensei naquele momento. Eu tô ferrada, as contas para pagar, as coisas para fazerem, e filho para criar, coisa para estudar, medo, sentindo medo, como é que eu vou agradecer? Entendeu isso? E aí eu aprendi a agradecer com esse livro, Ronda de agradecimento. E hoje, tudo eu agradeço. Se eu vou caminhar na praia, eu agradeço. Eu sento para comer o prato que está na minha frente, eu agradeço. Se eu vou fazer, eu agradeço a live que eu estou fazendo aqui. E até mesmo os percalços da minha vida, as coisas que acontecem na minha vida, que eu, naquele momento, me choca, que eu vejo como um problema hoje, eu agradeço. Porque eu sei que eu agradecendo, eu tiro o foco do medo, eu entro no foco do agradecimento e aí o universo me traz a solução. Nós só conseguimos sair do foco, da dor, do sofrimento, do medo, da preocupação se a gente começa a agradecer. Mas agradecer, pessoal, não é agradecer da boca para fora, não. Da boca para fora o universo não aceita. A gente tem que sentir no nosso coração. Eu agradeço, Senhor meu Deus, esse prato de comida que está na minha frente. Eu agradeço a todas as pessoas que me ajudaram a trazer esse alimento aqui na minha frente. Isso está composto, a pessoa que plantou, a pessoa que colheu, a pessoa que regou, a pessoa que armazenou, a pessoa que... Todos. Você está abençoando a todos. Você agradece a cama que você dormiu, as pessoas que ajudaram a fazer aquela cama. Você já está ajudando todo mundo, você está ajudando a natureza, porque se a cama é proveniente da madeira, você já está agradecendo a madeira que foi colhida, que fez a cama. Você vai tirando o foco do medo, vai entrando no agradecimento e isso vai mudando completamente a sua vida. Então hoje eu falei um pedacinho com vocês do que é mente inconsciente. Mente inconsciente, esse arquivo que nós temos aqui na nossa cabeça, de tudo que se passou na nossa família, veja bem, nossa hierarquia, nossos antepassados, conversas em mesa, contos de família. Ninguém fez isso, pessoal, com o propósito de botar esse arquivo na sua mente, de prejudicar. Não! É o que acontece na nossa vida. São fatos que acontecem na nossa vida, não tem como a gente sair desses fatos. O
que muda esse quadro é a forma e a maneira como você passa por eles. Como você sai deles, como você sai disso. Como você reprograma sua mente para mudar de fase. Para mudar para dias melhores. Né? Para não ter medo de viver o seu aqui e agora. O seu dia. Para não perder o foco daqui, do aqui e agora. Todos nós temos. Todos. Não tem esse nem aquele. Cada um sente a sua dor de forma diferente. Por isso que a gente precisa respeitar a dor de todo mundo. Porque cada um tem a sua dor e essa dor se manifesta de uma forma. E reage de uma forma. O que nós estamos tentando fazer aqui para vocês hoje, junto com vocês, é passar um pouco da minha experiência para vocês e trazer ferramentas para que ajude vocês a reprogramar essa mente inconsciente. Legal? Reprogramar a sua mente inconsciente. Então, se você chegou aqui na live agora, que a gente está finalizando, passando a ferramenta de hoje, amanhã nós vamos ter a nossa segunda live e segunda-feira nós vamos ter a nossa terceira e última live. Então, hoje eu estou passando uma ferramenta, 28 dias, Rhonda Byrne, 28 dias de gratidão. Façam, usem essa ferramenta, que vocês vão ver que vai ajudar demais a vocês a passarem a fase que vocês estão agora. Depois que vocês praticarem essa ferramenta de 28 dias, vocês vão se acostumar a fazer o processo. A mente de vocês, já quando vê alguma coisa, já vai agradecer, vocês já vão acostumar a fazer o processo. Mas, pessoal, tem que fazer. Tem que fazer. A gente vem de um processo de programação mental, o nosso inconsciente, essa programação é muito pesada, é muito dura. Então, a gente tem que fazer isso todos os dias. Tem que buscar técnicas que você gosta de fazer para você fazer todos os dias. Para a gente mudar de fase. O universo está trazendo para nós, todo momento, fases novas para a gente fazer na nossa vida, para a gente mudar. E essas fases é para melhor. A gente não pode ter medo de mudar de fase. São fases para melhor. A gente não pode ter medo. Entendeu? De mudar dessa fase. E muitas vezes a gente se prende. A gente fica presa nesse momento porque a gente não sabe sair dessa fase. A gente acha que essa fase, se a gente sair dessa fase, a gente não resolver essa fase, a gente não consegue passar para outra. E o processo é muito rápido de mudança de fase. O universo está trazendo para nós oportunidades de mudarmos muito rapidamente essas fases. Tá? Então a gente precisa ter clareza disso, ter estado de espírito para isso. Olhar para nós com amor, olhar para nós com muito amor. Olhe para você com muito amor para você poder passar de fase. Olhe para você, agradeça. Faça os seus exercícios de gratidão todos os dias, para que você possa mudar de fase. Para que você pode sair dessa fase para uma outra. E, pessoal, a nossa vida aqui é mudança de fase constantemente. Se engana o ser que vem aqui e acha que vai estacionar numa fase só e que vai terminar os dias dele com o controle na mão assistindo Sessão da Tarde. Não é isso. Infelizmente, eu sinto muito informar para vocês, mas não é isso que o universo pede para nós. O universo pede para nós crescimento, expansão. Olha lá fora. A árvore cresce frondosamente. O número de flores que tem aí, que a gente nem consegue catalogar, o número de animais. O universo foi formado com intensidade infinitamente, de infinitas possibilidades. Nós somos centelhas divinas desse universo. Nós somos de infinitas possibilidades também. E por que a gente se limita a não passar de fase?
a não crescer, a não evoluir, a não melhorar, a não ser mais intenso. Então, amados seres de luz, hoje foi nossa primeira live. Eu deixei aqui para vocês a ferramenta 28 dias Rhonda Byrne. Vai lá no Google que vocês vão conseguir isso com muita facilidade. Façam, que é a sua primeira ferramenta que eu estou passando aqui para vocês, reprogramação da mente inconsciente. Contei um pouquinho para vocês aqui da minha história, para vocês verem o arquivo que a nossa mente inconsciente fica aqui dentro da nossa cabecinha, né? Nossa cabecinha humana, da nossa mente inconsciente humana, e que nos bloqueia de viver o nosso momento aqui e agora, para a gente poder mudar de fase. Legal? Amanhã, às 11 horas, novamente, nós estaremos aqui para a nossa segunda live, Reprogramação da Mente Inconsciente. Aí eu vou passar para vocês a segunda ferramenta. Não percam que vai ser top. Essa de hoje vai ficar gravada. Se você gostou, assistiu, compartilha para os seus amigos, porque tem um monte de gente precisando, muita gente precisando desse auxílio, dessas ferramentas, legal? E aí você compartilha com o seu amigo e amanhã, 11 horas, a gente vai estar aqui. Aí depois, segunda-feira, às 11 horas, eu vou passar a terceira ferramenta. Legal, pessoal? Então, vem para cá amanhã às 11 horas para a gente bater esse papo. Eu vou contar mais um pouquinho da minha história, eu vou contando devagarzinho para vocês entenderem o que é mente inconsciente. Como é que a gente guarda esse arquivo e esse arquivo influencia no nosso movimento no aqui e agora. Legal? Gratidão, Robson Gonçalves, por ter passado por aqui. Márcia Helena, minha irmãzinha de Guaratinguetá, que saudade de você. O Shopping Carlos também, lá da minha cidade, São João do Boa Vista. Tatiane, minha sobrinha linda. Tiago, eu não consigo ver todo mundo aqui. Henrique Sanches, Mônica, Jéssica, Mariângela. Nossa, quanta gente. Luciene, nossa, um monte de gente passou por aqui. Eu agradeço a todos vocês e espero vocês aqui amanhã, 11 horas. Façam os exercícios que eu passei para vocês. Vocês vão ver que vai mudar, vai ajudar vocês a passarem de fase. Beijo no coração. Até já. Tchau, pessoal.